Marcinho, boa noite. Gostaria que você falasse sobre essa partida, essa derrota do Bragantino para o Fluminense, né? E ainda assim a classificação à Copa Sul-Americana do ano que vem. Como que foi a semana com a saída do técnico Maurício Barbieri também, preparar os jogadores para essa partida, a última do ano? Então gostaria que você falasse da partida e sobre essa preparação com o advento da saída do Barbieri. Boa noite a todos. Em relação à saída, sempre tem uma reação, né? Sendo ela para um lado negativa ou positiva, mas a conversa em relação junto com os jogadores foi com que a gente cada vez mais buscasse encontrar a nossa identidade de novo. Foi um ano difícil, um ano onde a gente acabou tendo muita dificuldade. Eu conversei com ele em alguns momentos, a gente fez bons jogos, outros momentos a gente, por essa questão de não fortalecer cada vez mais a nossa identidade, a gente acabou oscilando. Queria aqui também agradecer publicamente uma pessoa que eu considero muito, que é o Barbieri. Me ensinou muitas coisas, nós tivemos momentos muito bons aqui dentro do Bragantino. A situação são coisas do futebol, mas queria agradecer. Se hoje existe uma classificação para uma Sul-Americana, é sequência do trabalho que ele implementou aqui junto, e queria também agradecer. Em relação ao jogo, é sempre difícil jogar contra o Diniz, né? Uma equipe onde ele procura reter a bola, com muitos jogadores pelas beiradas, então procuramos fazer aquilo que gostaríamos, que é pressionar, que em algum momento trazer a dificuldade para que eles pudessem tocar essa bola, e ao mesmo tempo, com o momento que a gente tivesse a posse, a gente pudesse jogar mais vertical, mais em velocidade. Em alguns momentos do jogo a gente conseguiu implementar isso, outros não. Mas foi um jogo onde eu vejo que muito mais o espírito da equipe, de querer fazer as coisas acontecer, foi muito bom. Marcinho, boa noite, prazer ouvi-lo. Você falava aí de reconquistar a identidade, pelo menos essa é uma tentativa, e os primeiros minutos de jogo hoje o time mostrou isso também, né? Com marcação alta, eu marcava ali durante 3 minutos e meio, o Fluminense não conseguiu passar do meio campo. Então essa marcação funcionava. Depois, é claro, é natural, as coisas se equilibraram. Queria que você falasse a respeito das opções que você teve nas substituições. O que você pensava e se elas surtiram o efeito que você esperava ou não? Em relação a poder ter essa identidade de pressionar, de ser agressivo e poder buscar roubar a bola no ataque e depois já reagir em busca do gol, a gente conseguiu fazer alguns momentos ali no início. Em relação às trocas, a gente vê a dificuldade em ter alguns jogadores de fora e poder usar garotos que ainda não tinham uma minutagem dentro de um campeonato como esse, difícil de se disputar. Mas aí eu falo, a visão que eu tenho, se é o garoto de 15 ou se é o atleta de 20 ou de 30, eu vou colocar para jogar. Por isso que todos os dias a gente comenta e fala, o atleta tem que estar preparado, que seja 5 minutos ou 45. O Guilherme hoje entrou com 45. Né? Até então não tinha ainda atuado num tempo como esse. Mas eu procuro usar aquilo que eu tenho. Então hoje nós procuramos dar essa oportunidade, muito mais em relação a colocar mais energia dentro do momento ali que a gente gostaria. O Natanzinho entrou também, é um jogador que eu admiro muito em relação a todo o trabalho e a intensidade que ele tem. E o Bruninho com a qualidade dele. Então, do mesmo jeito que entrou os novos, entrou o Johan também. Eu acho que são as opções que a gente tem muito mais para manter a energia, manter realmente, procurar pressionar. Mas a gente sabe também a dificuldade em relação depois o domínio aí que o Fluminense acaba tendo durante o jogo. Boa noite, Marcinho. Boa noite. A gente viu que nessa temporada o Bragantino começa perdendo o Fabrício Bruno e perdendo também o Coelho, 2 titulares. A zaga acabou entrando o Natan, jogou a maior parte da temporada, a lateral esquerda mudou muito hoje, tanto que jogou o Novaes ali. Então, eu queria que você falasse sobre como foi difícil fazer essa remontagem de algumas peças e manter o time, porque o time pareceu que depois que perdeu ali na Libertadores, teve uma quebra no foco em algumas outras circunstâncias. Eu queria que você comentasse isso. Eu vejo que nós saímos da Libertadores numa situação onde nós não esperávamos ter saído. E logo após a gente saiu também de uma Copa do Brasil que a gente também não esperava e, além disso, não classificando para a Sul-Americana. Então, eu acredito e vejo que o grupo sentiu muito isso
E a gente não conseguiu, durante toda a temporada, depois dessas desclassificações, manter um nível que nós gostaríamos. Aí houve toda essa oscilação, essas dificuldades, e aí vem perda de atleta em relação à contusão, e alguns atletas que a gente gostaríamos que continuasse rendendo acabou também tendo essa dificuldade, né? Outros atletas que chegaram também que ficaram abaixo do que a gente esperava, e isso é reflexo do que foi a temporada. Terminamos a temporada em 14º, classificando para uma Sul-Americana, mas com muita dificuldade. Acredito que, como a gente comenta, né, e fala, rever o que tem que ser melhorado, para que o ano que vem a gente não venha ter essas oscilações. Marcinho, boa noite. Encontrar a identidade, foi isso que você falou no início da coletiva, né? Em que momento que o Bragantino perdeu sua identidade nesse Campeonato Brasileiro? Foi no primeiro turno, no segundo turno? Você que vive dia a dia, né? E considerando isso, a classificação pode ser um ponto positivo e apagar essa falta de identidade do clube nesse Campeonato Brasileiro? Eu vejo quando eu comento quando a gente acaba não tendo a nossa identidade, eu acho que muitas mudanças que aconteceram, perda de jogador, desclassificação, a oscilação dentro do campeonato difícil como fez com que a gente cada dia mais conversasse com os atletas, assim como eu falei, e não deixar de fazer aquilo que a gente vinha fazendo. Não que eu não estava fazendo com o Barbieri, com o Maurício, mas em alguns momentos a gente estava oscilando. E tudo que nós construímos, hoje até mesmo na pré-eleição eu falei para eles, tudo que nós construímos desde quando o Maurício chegou aqui, foi com essa identidade, foi ser agressivo, foi se dedicar, se empenhar, ir até independente do resultado. E hoje eu vi isso dentro de campo. A gente terminou um segundo tempo em cima do Fluminense, claro, com dificuldade, isso é normal, mas procurando manter aquilo que a gente vinha fazendo durante toda a temporada, todo o ano. Mas, como eu disse mais uma vez, olhar para frente. Nós tivemos aí a possibilidade de terminar com essa classificação que a gente também gostaria muito e aconteceu. Eu acredito que acaba terminando o ano bom, não como a gente gostaria de ter terminado com uma vitória, mas a gente sabe de todo o contexto, não só desse jogo, mas do que já vinha. Mas eu dei os parabéns para os atletas por toda a dedicação. Boa noite, Marcinho. Vitor Hugo, pela 102 FM, prazer falar com você. Você já tocou um pouquinho, né, na temporada, mas você, como membro da comissão técnica, qual a avaliação, né, que a comissão tem dessa temporada do Bragantino? E também queria que você falasse do trabalho diário que você faz aqui no Bragantino, explicar um pouquinho mais como é essa sua relação com os jogadores, com o técnico, né, o ex-técnico Barbieri, mas vai vir o técnico, como é essa sua relação com o técnico e também como isso ajuda, né, para que em momentos como agora você assumisse a equipe e conseguisse conduzir no jogo de Brasileirão. Boa noite. A minha função aqui dentro é ter esse elo junto com, né, era com o Maurício, em relação também à questão do clube. O Maurício sempre foi um treinador que deu a liberdade para que a gente pudesse fazer parte daquilo que ele pensava e construía no dia a dia. Não só eu, mas como o Marques também, como outros auxiliares que tem aqui também da parte física e toda a comissão. Um ano difícil, um ano de muito aprendizado, um ano de resultados que nós não esperávamos que vinhasse a acontecer. Mas, como nós comentamos, tudo isso que se passou durante esse campeonato, durante esse ano, com certeza eu acredito que vai ser de aprendizado, porque nós sabemos que o ano que vem vai ser um ano de brasileiro com outras grandes equipes também, e a gente não vai poder oscilar dessa maneira. É isso, a minha função é poder, não só isso, mas nós também temos um trabalho individual, a questão do desenvolvimento dos atletas também, que vêm do Sub-23, ou atletas mais novos que chegam, junto com o Marques, para que cada vez mais, a gente teve o ano passado o Coelho, a gente viu como o Coelho chegou e o quanto ele evoluiu durante o ano. Isso é feito em relação aos trabalhos que a gente individualmente durante a semana a gente faz, pegamos os atletas e podemos trabalhar individualmente alguns aspectos técnicos e até mesmo coordenativos em relação a eles. Essa é a minha função e cada vez mais aprendendo, cada vez mais
podendo evoluir como auxiliar. E é isso daí. Marcinho, você falou das dificuldades que existem em enfrentar o Fernando Diniz. Aí eu queria fazer um recorte, porque quando o jogo estava 0-0, o Bragantino teve um pênalti a seu favor. E, sinceramente, nós ficamos aí durante bom tempo vendo no vídeo o que o VAR havia marcado. E houve ali uma dificuldade de se enxergar o que foi marcado. Vocês tiveram esta confirmação do árbitro, o que foi na realidade que ele marcou? No lance, o Wilbert, ele fala que o Alejandro está impedido e no momento que a bola é lançada, ele acaba atrapalhando o Nino. E aí o Arthur sai e acaba a sequência toda no pênalti. Eu falei para ele, não tem como entender, porque a bola foi direto para o Arthur, e isso é normal quando um atleta está numa condição e o outro, principalmente quando ele faz um movimento, houve um contato, ou o que seja. Sinceramente, também não entendi, mas são coisas que hoje vêm do VAR, né, dentro daquilo que eles podem fazer, mas eu acredito também se ali o pênalti fosse confirmado e a conclusão de quem estaria batendo saísse o gol, poderia mudar o jogo.